1 a 17, Apocalipse 7, versículos 1 a 17, a palavra do Senhor diz: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meus queridos, o livro do Apocalipse, como nós já dissemos aqui outras vezes, é uma história que se repete 7 vezes. Nós não devemos ler o livro de maneira cronológica, do capítulo 1 até o 22, como se a história fosse se desenrolando como nós normalmente contamos uma história nos dias atuais. Mas seguindo uma técnica antiga de repetir, principalmente quando se está ensinando ou falando de uma maneira oral, ou seja, as pessoas não estão lendo, mas estão ouvindo uma história. É preciso lembrar que era assim que os crentes do primeiro século tomavam conhecimento do Apocalipse. Eles não liam o livro, eles não tinham um rolo para cada um deles, como nós temos hoje a Bíblia nas nossas mãos. Nós abrimos a Bíblia e lemos a hora que nós quisermos. Os crentes do primeiro século não tinham isso. Eles dependiam de uma pessoa que, lá na frente da igreja, lesse o livro, e então eles recebiam isso através da audição. Quando nós recebemos algo através da audição, quanto mais repetida for a história, mais nós conseguimos gravar. Se conta-se só de uma vez, perde-se muitos detalhes. Nós não sabemos quais as razões pelas quais Deus quis que esse livro fosse escrito desta maneira. Faz parte dos seus propósitos, faz parte dos seus mistérios. Mas o fato é que nós temos aqui
uma história que é recontada muitas vezes. Nós entendemos que são ciclos repetidos ou recapitulativos de uma história. Qual a história? A história que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, grosso modo isso, com todos os detalhes que acompanham esses dois grandes eventos e também tudo aquilo que está no meio, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Assim, dos capítulos 1 a 3 de Apocalipse, nós temos o primeiro desses ciclos, onde, introdutoriamente, o apóstolo João contou esta história. Porém, em diálogo com as 7 igrejas da Ásia, mostrando o Senhor Jesus e apontando para a segunda vinda dele para o juízo final. Mas dos capítulos 4 a 7, nós temos essa história de uma maneira muito nítida. Aqui nós temos um ciclo claro, perfeito, fácil de ver. Capítulo 4 começa com os eventos subsequentes logo após a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus. É o início dessa história e a ordem para pregar o Evangelho. Por isso, assim que Cristo chega lá nos céus e pega o livro da mão direita de Deus, quando ele abre o primeiro selo, o cavaleiro branco, obviamente, ele está falando do poder da pregação do Evangelho em toda a terra, que não pode ser detido. Ninguém pode deter o Evangelho aqui neste mundo. É o Cristo que disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, que disse também, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro o cavaleiro anuncia isso, depois vem os próximos mostrando as guerras, as perseguições, as necessidades, a tribulação através da qual a igreja precisa passar para se aperfeiçoar, para se purificar, a fim de que esteja um dia para sempre com o Senhor. Até o 6º selo, que descreve o fim do mundo, a primeira das grandes descrições do fim do mundo em Apocalipse. Olha só, um detalhe bem simples. Se o Apocalipse fosse um livro, digamos assim, cronológico, para ser lido capítulo após capítulo como eventos subsequentes, o mundo acabaria pelo menos 6 vezes. Nós temos 6 descrições do fim do mundo em Apocalipse. 6 descrições da destruição dos ímpios. Claro que o mundo não vai acabar 6 vezes, vai acabar uma vez só. Há só um juízo final. Mas ele reconta a mesma história várias vezes. E no 6º selo, ele mostra pela primeira vez, de forma clara, o dia do juízo, o grande dia da ira de Deus. Portanto, que história o apóstolo João recapitula ou conta novamente através dos 22 capítulos? A história da vitória de Cristo e do seu povo, que começa com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus, com a subida de Jesus aos céus, onde lá em cima, após a ascensão, ele se torna o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e então passa a executar na terra e nos céus os decretos propostos de Deus. Passando pela grande tribulação que a igreja precisa enfrentar, pelo avanço do Evangelho em todo o mundo, pelas perseguições, pelas provações, pelas mortes de muitos cristãos que morrem e sobem para se encontrar com Cristo lá diante do trono de Deus, até o dia da ira, o dia da vingança, o dia da justiça final e, por fim, o novo céu e a nova terra. O capítulo 7 de Apocalipse, que encerra, que fecha essa segunda contada ou contagem da história, mostra o que está acontecendo com o povo de Deus, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. Nós temos aqui um resumo, digo assim, um resumo da história de Deus com o seu povo, que vai desde o primeiro momento em que Cristo conquista o direito de selar pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações, até o momento em que o Senhor os recolhe para habitar para sempre com Ele. Mas vejamos como isso acontece então no texto. Vamos prestar atenção a alguns detalhes. No início do capítulo 7, tem uma descrição extraordinária, até certo ponto assustadora, porque ele diz que ele viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra.
Obviamente isso é uma visão apocalíptica extraordinária. O objetivo não é que seja interpretado literalmente, mas é para que se entenda que esses anjos, como que de pé, postados nos 4 pontos cardeais, né, norte, sul, leste e oeste, eles estão lá numa posição que dá a ideia de um certo esforço, eles estão segurando alguma coisa. O texto diz, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros, segurando, barrando, detendo os 4 ventos da terra. Então, a ideia é que esses anjos estão barrando o avanço dos 4 ventos. Se eles não segurarem esses 4 ventos, os 4 ventos vão soprar sobre o mundo e vão destruir tudo. Então, eles estão lá nesse ato de segurar, o texto diz, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Essa é a primeira cena do capítulo. 4 anjos segurando, detendo os 4 ventos, para que os 4 ventos não soprem e não destruam as árvores, a terra, o mar e todas as demais coisas. Segunda visão, ele diz, vi outro anjo que subia do nascente do sol, um anjo que vem do oriente, ele diz, um anjo vindo do nascente do sol, e esse anjo tem o selo do Deus vivo. E ele então diz, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então a imagem que se transmite através dessa cena extraordinária é fácil, é simples de entender. Há uma grande destruição anunciada, mas ela está sendo segurada por 4 anjos. Então um outro anjo surge, aparece vindo do oriente, e ele diz para aqueles 4 anjos, aguentem mais um pouco, segurem mais um pouco. Só liberem essa grande destruição sobre o mundo depois que nós selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, Deus está dizendo, só depois que for colocada uma marca na fronte dos servos de Deus, é que poderá acontecer a grande destruição que está sendo detida, que está sendo retardada. É interessante que em Apocalipse nós ouvimos falar muito sobre a marca da besta, né? O famoso 666, uma marca que a besta, o anticristo, através do poder do dragão, impõe sobre aqueles que pertencem a ele. E essa marca é posta também na fronte, na testa e na mão. Mas antes de falar desta marca, o Apocalipse fala da outra e muito mais importante, que é justamente a marca de Deus. Porque todos são marcados. Todos os seres humanos receberão ou uma ou outra. Ou recebem o selo do Deus vivo na fronte, ou recebem a marca da besta na fronte e na mão. Todos os seres humanos recebem ou uma ou outra. Então ele passa a enumerar aqueles que foram marcados. E é importante entender então que ele vai descrever 2 grandes multidões. Primeiro, a ênfase está em Israel, porque Israel é a nação da promessa, a nação do Antigo Testamento, a nação que, através dela, Deus trouxe o Messias, Jesus Cristo. E Deus não abandonou o seu povo. Foi o povo dele que abandonou o seu Deus. Mas não foi Deus quem abandonou. Deus continua tendo promessas para Israel. Deus sempre teve promessas para Israel. Porém, essas promessas não estão à parte de Cristo. Nunca podem estar desvinculadas da pessoa de Cristo. Porque Jesus Cristo é a plenitude de Israel. Ele é o grande filho, ele é o próprio Israel, ele é o filho de Israel. Nunca as promessas a Israel podem estar desvinculadas da pessoa de Cristo. Então, serão marcados aqui 12.000 pessoas
de cada uma das 12 tribos de Israel, que forma o famoso número de 144 mil. Esse número é literal? Não, como nenhum dos números do Apocalipse são literais. Todos são simbólicos, querem transmitir uma mensagem através dos números. Deus está dizendo que ele tem uma igreja em Israel também, uma vez que o número 12 em Apocalipse é tanto o número de Israel quanto o número da igreja. Lá os 24 anciãos já representavam Israel e a igreja. Qual é a ênfase aqui ao fazer uma certa distinção entre 144 mil de Israel e depois descrever uma grande multidão dos outros lugares da terra? É justamente mostrar que Deus tem seus escolhidos em Israel e tem seus escolhidos em todo o mundo. Em comparação, o número de Israel é menor. Pode até ser contado simbolicamente. Mas quando ele descreve a grande multidão, ele diz, essa não pode ser contada. Ninguém pode contar isso. A ideia apenas é comparar. Existem salvos em Israel menos do que no restante do mundo. Naturalmente tem que ter menos. É só um povo, é só uma nação pequena, em comparação com o resto do mundo. Mas continua havendo salvos em Israel. Paulo fala isso em Romanos 9, quando alguém questiona dizendo, olha, se Jesus Cristo era judeu, se ele veio para os judeus, por que os judeus não creem? A palavra de Deus falhou? Paulo diz, não falhou. Por quê? Deus tem seus escolhidos dentro de Israel e fora de Israel. E os filhos de Israel verdadeiros não são os do sangue, mas os da promessa, Paulo diz. Portanto, ele diz, não, que história é essa de que não tem judeu salvo? O que eu sou, Paulo fala? Eu por acaso não sou judeu? Ou seja, benjamita, né? Eu não sou de Israel? Muitos judeus estão sendo salvos, mas não serão salvos fora de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Senão Deus tem dois planos, dois propósitos, dois modos de agir. Deus não é bipolar. Deus tem um único modo de agir em toda a história. E isso tem a ver com o Filho dele, Jesus Cristo. Observe que ele sela, então, diz aí, que devem ser selados 12 mil de cada uma das tribos de Judá, de Rúben, de Gade, de Asser, Naftali, de Manassés, de Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, todos igualitariamente recebem lá a marca em 12 mil dos seus. Número simbólico, quer dizer, um número X, um número específico, um número claro, um número que só Deus conhece. Quando o último dos judeus se converterem, então chegará o dia do juízo. No verso 9 diz, depois destas coisas vi, e eis, e aí está a segunda multidão. Grande multidão que ninguém podia enumerar. Observe, os 144 mil dá para enumerar. Aqui, não dá para enumerar. Então, ele está traçando uma comparação entre um número grande, porém menor e limitado de judeus, um número muito maior e inumerável de gentios, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que também são selados por Deus, que também recebem a marca de Deus, ou a outra marca que mais tarde no livro será explicada, que é a marca da besta. E diz que essa grande multidão, diz que está em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos, diz o versículo 9, de vestiduras brancas, símbolo de pureza, de purificação, não de pureza natural. É uma pureza até certo ponto artificial. Eles foram lavados, eles foram purificados. Não é dignidade pessoal, é dignidade externa. Alguém lhes conferiu dignidade. Alguém lhes conferiu justiça, alguém lhes conferiu brancura. Eles têm palmas nas mãos, um ato, portanto, de adoração ao Senhor, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, que é o Deus do capítulo 4 de Apocalipse, e ao Cordeiro, o Deus do capítulo 5 do Apocalipse, pertence à salvação. O que ele faz no capítulo 6 de Apocalipse. Todos os anjos, aqueles que já estavam lá no capítulo 4 também, estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, todos voltam à cena e estão lá apenas para se prostrar diante desse Deus e desse Cordeiro. Prostraram sobre o seu rosto, ou se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus dizendo, Amém,
Então, agora, 7 atributos de louvor dados a Deus. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. É curioso que o número 7 sempre está presente durante todo o livro, por isso nós dizemos, inclusive, são 7 sessões, são 7 ciclos, 7 vezes ele conta essa história, e ele faz questão de estar sempre pontuando este número para que o ouvinte nunca se esqueça dele. Não dá para entender o livro sem entender esse número. Então vem a explicação da cena. Graças a Deus, a palavra do Senhor, muitas vezes nas horas mais difíceis de se entender, ela própria se explica, se interpreta. E agora vem então a explicação. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, perguntou para o próprio João: estes que se vestem de vestiduras brancas, essa grande multidão aí, quem são e de onde vieram? E o João, muito sabiamente, respondi-lhe, meu Senhor, não faço a mínima ideia, tu o sabes. Se alguém pode saber isso aqui, não sou eu, é o Senhor, que é um dos anciãos aí no céu. Ele então me disse, e aí vem a explicação, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Irmãos, página após página, capítulo após capítulo em Apocalipse, sempre se volta à mensagem fundamental, à mensagem básica, sem a qual ninguém, pessoa alguma, pode ser aceita diante de Deus. Mensagem central do Apocalipse, o sangue do Cordeiro. Ninguém pode ser aceito na presença do Deus Santo se não for lavado, se suas vestes não forem alvejadas no sangue do Cordeiro. A igreja, eu disse isso aqui outro dia e eu enfatizo mais uma vez, ela nunca vai correr o risco de pregar demais a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. Tudo mais pode ser que ela pregue exageradamente, mas nunca pregará exageradamente a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, porque não há mensagem mais central na palavra de Deus do que destacar o modo, o meio pelo qual nós, pecadores indignos, pecadores miseráveis, sem qualquer mérito, um dia estarão naquele lugar onde não há choro, onde não há lágrima, onde não há dor. Não há como qualquer um de nós chegar a esse lugar se não for pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, na sangrenta cruz, por causa dos nossos pecados. Essa é a grande mensagem, é a grande proclamação. Se a igreja perde esta mensagem, perdeu o grande tesouro. Perdeu tudo, na verdade. Porque tudo mais perde o sentido se não for construído sobre a mensagem da cruz. Quem são? Perguntou o ancião. E ele próprio respondeu, são os lavados. São aqueles que foram alvejados. Não pense que eles têm roupinhas brancas que eles mesmos lavaram. Não pense que eles estão aqui por seus méritos. Não pense que estão aqui porque eles eram melhores do que os outros homens, porque eram mais justos, porque eram mais religiosos, porque oravam mais, porque cantavam mais, porque faziam outras coisas. Não pense que eles estão aqui por outro motivo. Eles estão aqui porque lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Isto é o Evangelho. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Muito bem? E por isso, diz o versículo 15, razão porque se acham diante do trono de Deus. Eles só podem estar diante do trono de Deus porque lavaram suas vestes, porque as alvejaram no sangue do Cordeiro. É só por isso que eles podem estar diante do trono de Deus. E é só por isso também que eles podem servi-lo, diz, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono
estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aqui é uma palavra extraordinária, mais uma vez, finalizando essa sessão. Ele diz, e aquele que está no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Lá no Antigo Testamento, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Porém, era apenas um ponto no meio da multidão. Era apenas um lugar, lá no meio do povo, cheio de restrições. Nem todos podiam se aproximar, nem todos podiam ir mais lá dentro, e só um podia ir até no lugar mais santo, no Santo dos Santos. Era o símbolo da presença de Deus, mas era um símbolo restrito, um símbolo limitado. No Novo Testamento, em João 1,14, nós lemos o seguinte, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele usa a mesma palavra, e tabernaculou, fez o seu tabernáculo aqui entre nós. E vimos a sua glória. Na pessoa de Cristo, nós temos a vinda do tabernáculo na sua plenitude. Quando Deus está com o seu povo. Não é à toa que um dos nomes dados a Cristo é o quê? Emanuel. Que quer dizer, o próprio texto explica, Deus conosco. Deus conosco. No novo céu e na nova terra, que é a plenitude, que é a perfeição, que é levar ao seu propósito final, aquele antigo tabernáculo de Israel, o tabernacular de Cristo conosco na sua encarnação, agora se torna cósmico, se torna universal. Ele estenderá sobre todos eles o seu tabernáculo. É a habitação plena de Deus com o seu povo. Por isso a Bíblia fala em novo céu e em nova terra. E mostra no final do livro, só na última vez que ele contar a história, uma espécie de acoplamento desses dois lugares. O próprio céu vindo à terra, ou talvez a terra indo ao céu, os dois lugares se unindo. Isso é unir o tabernáculo, isso é estabelecer o tabernáculo. É só lá, só naquele momento, só naquele dia que vai se cumprir o versículo 16. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Quer dizer, não há mais necessidades que o povo de Deus precise buscar fora de Deus. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que nós aprendemos, meus irmãos, deste capítulo 7? Eu destaco 5 lições centrais, apenas para relembrar aqui, já as mencionei, agora apenas para que os irmãos possam talvez gravar isso. Primeira grande lição desse texto. Deus escolheu e está selando um povo para si. Deus escolheu esse povo antes da fundação do mundo, aprendemos em outros textos da Bíblia, e Deus está agora selando, marcando esse povo para si. Tanto de judeus, quanto de gentios. Tanto judeus quanto gentios podem ser salvos através de Cristo. E Deus está salvando pessoas assim. O que é o selo? O que é a marca sobre a fronte? A melhor interpretação que nós temos é de que é o batismo. O batismo, aquele primeiro do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem e sela, como diz em Efésios 1, versículos 13 e 14, ele diz que ele nos selou com o Santo Espírito da promessa. A marca do Espírito Santo em nós, que é o batismo com o Espírito Santo, é o selo. Simbolizado no batismo com água. Porque a água é o símbolo do Espírito Santo. Ela simboliza aquilo que o Espírito Santo faz. A água não purifica nossos pecados. É o sangue de Jesus Cristo, através do Espírito Santo aplicado em nós, que nos purifica dos pecados. Portanto, isso aqui não é um ritual.
Não é só participar de um ritual. Uma pessoa pode ser batizada e fazer isso por uma obrigação, por um ritual, e não receber o selo do Deus vivo. E receber depois os 666, sim. Mas aqueles que com fé verdadeira se submetem ao batismo, porque também são batizados com o Espírito Santo, esses podem ter certeza de que estão recebendo o selo do Deus vivo. Segunda lição desse texto, Deus lavou e purificou esse povo no sangue do Cordeiro. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora do sangue do Cordeiro Jesus. Deus lavou e purificou no sangue de seu Filho, no sangue de Jesus Cristo, todos esses que estão sendo marcados desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Jesus. Terceira lição importante desta passagem. Deus não os livrará da grande tribulação. Não os livrará da grande tribulação. O ancião perguntou para João, quem são? De onde vieram? João disse, não sei. Eu explico para você. Eles vieram da grande tribulação. A tribulação é para a igreja. A igreja precisa enfrentar a tribulação, a perseguição. É o único modo de selecionar. É o único modo de ver quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. Se não houver perseguição, se não houver oposição, dificilmente a igreja é pura. Ela vai se acostumando aos vícios. Ela vai se adaptando ao mundo. Ela vai ficando cada vez mais amiga do mundo. Então Deus precisa permitir sobre o povo dele, a tribulação. Porque tribulação não são flagelos divinos derrubados para a terra. Tribulação é perseguição do poder do mal. É permitir que o mundo persiga a igreja. É permitir que o anticristo, quando ele vier, também persiga a igreja. Tribulação tem a ver com sofrimento, mas não é um sofrimento infligido por Deus, não é Deus quem está fazendo isso diretamente. Ele está permitindo isso, deixando que o seu povo passe por tribulação. Como Pedro fala na primeira carta, que Deus, por breve tempo, se necessário, permite que nós sejamos atribulados, para que o valor da nossa fé, uma vez provado, passado pelo fogo, se mostre verdadeiro. E então redunde em honra, glória e louvor ao Senhor. Os remidos passam pela tribulação, são perseguidos, mas triunfam. Triunfam porque, se por um lado Deus não os livrará da grande tribulação, os poupará da destruição dos 4 ventos do céu. Lembra dos 4 anjos no início? Que estavam segurando lá, para que os 4 ventos não varressem a terra, só pode varrer a terra depois que Deus selar todos os seus. Então, Deus não poupa a igreja da tribulação, mas poupa a igreja dos flagelos, da pior das destruições, que não é a que as forças do mal podem fazer na terra, mas é a que o próprio Deus fará como juízo, como o dia da ira dele. Dessa a igreja não passa, ou por essa a igreja não passa. Deus garante, e é o selo que garante o livramento. Lembram-se quando Israel, na 10ª praga do Egito, recebe a ordem para que um cordeiro seja morto. E a marca do sangue desse cordeiro, colocado nos umbrais, nas portas, desvia a espada do anjo vingador. O anjo passa então pelo meio do Egito, mas onde há o selo, onde há a marca, ele desvia, ele não atinge. Esse anjo não é um demônio, não são forças das trevas. Esse anjo é Deus executando o juízo na terra.
no dia do juízo, no dia dos flagelos, quando caírem os flagelos de Deus sobre esse mundo, aqueles que têm a marca, o selo do Deus vivo, são poupados dessa grande destruição. E finalmente, a quinta grande lição dessa passagem é: Deus preparou um lugar para Ele mesmo habitar com o seu povo. Deus preparou esse lugar. Esse lugar é o novo céu e a nova terra. Ainda não existe, porque Ele diz que Ele o fará. Eis que faço novos céus e nova terra. Nós ainda estamos aguardando a recriação da terra, a recriação dos céus. Este lugar, o novo céu e a nova terra, é o lugar onde Ele estenderá o seu tabernáculo sobre o seu povo. E foi por isso que eu disse que a mensagem do Apocalipse é a vitória de Cristo e da sua igreja contra todo o poder do inimigo. A vitória total e absoluta do Senhor Jesus e da sua igreja, daqueles que permanecerem fiéis, mesmo passando por tribulação, serão poupados dos flagelos de Deus e adentrarão aquele lugar onde não há mais choro, nem dor, nem pranto, nem morte. Por isso a esperança do cristão tem que se renovar a cada dia. A cada dia precisa se renovar a esperança do cristão. A esperança do cristão não está neste mundo. Não está nas coisas desse mundo. A esperança do cristão está no Cristo, o vencedor da morte, que agora está lá à direita de Deus e reina soberano, abrindo os selos do livro, executando os seus juízos, os seus propósitos e também sua graça salvadora aqui neste mundo. Até o dia em que o cristão se encontrará com Ele, livre de todo mal, de todo tormento e de todo juízo, no reino eterno do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.